Ótimo. Então, olá a todos, né? A gente vai dar início a essa sessão do SIG de Cuidados Farmacêuticos, SIG de Cuidado Farmacêutico, né? Hoje a gente tem a nossa convidada é a Agnes Nogueira Bozenmaier, ela é farmacêutica, chefe do Cuidado Farmacêutico do Rio Grande do Sul. Deixa eu abrir aqui. Chefe do Fomento e Implementação do Cuidado Farmacêutico do Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, coordenadora do programa Farmácia Cuidar Mais, né? Tem doutorado em Ciências Farmacêuticas, pós-doutorado em Ciências Médicas, farmacêutica e pesquisadora com experiência na implementação de serviços farmacêuticos e no cuidado farmacêutico para pessoas com doenças crônicas como asma, DPOC e diabetes, né? Além de uma vasta experiência, né, de ensino, de educação, né, e justamente de cuidado farmacêutico com pessoas com doenças crônicas. Então, e hoje a Agnes vai apresentar um pouquinho, né, a experiência da implantação do serviço farmacêutico para pessoa com asma, né, reflexões e desafios. Então, Agnes, muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada eu. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui no SIG do Cuidado Farmacêutico, né? Um evento e um projeto, né, que eu acompanho há bastante tempo e é tão importante para trazer e pautar, né, essas questões sobre o cuidado. Então, gostaria de dizer e deixar bem à vontade para quem quiser participar, né, mandar mensagens pelo fórum, que a Karine vai me avisar conforme eu for apresentando, mas a ideia é que a gente possa dialogar mesmo sobre esse tema, né, e que vocês possam também compartilhar as experiências que vocês já têm ou tiveram, né, com as pessoas que têm asma, né, compartilhar as impressões também que vocês estão tendo, né, no decorrer da apresentação, tá bem? Então, fiquem bem à vontade para a gente conseguir ter uma manhã bastante dialogada e também que a gente possa enriquecer mutuamente, né? Então, eu trouxe para vocês uma apresentação de um serviço que nós implementamos aqui no estado para pessoa com asma e justamente essas reflexões e desafios, então, né, sobre a implementação desse serviço de cuidado farmacêutico. Então, para a gente balizar, né, eu sei que aqui é um projeto sobre o cuidado, mas eu acho que sempre bom a gente esclarecer a definição, né, do que é o cuidado. Então, o cuidado é esse modelo de prática, que é muito mais do que um serviço, né, do que os serviços em si, mas é esse modelo de prática que orienta essa provisão dos diferentes serviços que a gente destina ao paciente, à família, à comunidade, né? E justamente o objetivo de realizar o cuidado farmacêutico é centrar esse cuidado na pessoa para que a gente possa conseguir, ao conhecer o indivíduo, né? Conhecer a sua rotina, conhecer o seu viver, a gente conseguir prevenir, resolver os problemas relacionados ao uso de medicamentos, né? Promover o uso racional, o uso adequado desses medicamentos para que a gente consiga que as pessoas convivam com as doenças que elas têm, né? Consigam se proteger para não adquirir mais doença ou não agravar as doenças e recuperar a sua saúde, mantendo aí a qualidade de vida. Então, eu acredito muito no cuidado farmacêutico, né? Acredito muito nessa ideia bastante ampliada do cuidado e acredito que é um complemento, né, do acesso ao medicamento e é essencial para que a gente tenha segurança no uso desses medicamentos, né? Então, por isso, né, eu trago sempre a questão da gente saber promover a importância do cuidado farmacêutico em todos os locais que a gente atua, né? E de forma que a gente possa inserir cada vez mais essa ciência dentro das nossas atuações e da equipe que a gente participa. Então, a gente sabe que o cuidado farmacêutico já tem evidências de melhorar a adesão ao tratamento, né?
de melhorar a qualidade de vida das pessoas, prevenir esses fatores de riscos que estão relacionados ao desenvolvimento de doenças, né? E melhorar também essa trajetória, digamos assim, da pessoa nesse caminhar com a doença, né? Melhorar a morbidade e também a mortalidade, que é o desfecho mais duro, digamos assim, né? E que o cuidado farmacêutico talvez não consiga demonstrar tanto efeito na questão da mortalidade, mas é importante também, e tem estudos que mostram, assim, esse efeito, né? E a gente sabe também que gera economia para o sistema de saúde. Então, são diversas pesquisas que são realizadas mostrando que a implementação de serviço, né, gera economia de forma indireta, né, de forma que diminui hospitalizações, agravos, né, e isso gera economia de forma geral. E além de promover saúde e minimizar esses problemas relacionados à farmacoterapia. Então, assim, quando a gente trata do cuidado farmacêutico, né, o foco é justamente o medicamento no sentido de foco de ferramenta de trabalho no momento do cuidado farmacêutico, né? Mas o foco é na pessoa em termos de cuidado. Então, assim, quando a gente realiza algum serviço, a gente olha para o medicamento, mas o foco ali é justamente a gente entender todos os aspectos relacionados, né, à pessoa e como ela convive com essa doença, com essa condição de saúde. Então, assim, dentro do Estado, eu entrei em dezembro de 2019, já estava no final do ano, né, e com essa incumbência de realizar esse fomento à implementação, né, para que a gente consiga tornar real a implantação de serviços, né, dentro das farmácias públicas do Estado. E em março ali já começou o processo da pandemia, né? E a gente teve que readaptar o nosso serviço para que a gente conseguisse, então, continuar implementando o cuidado, pensar em ações que implementassem o cuidado, só que agora com esse interferente, né? E algumas coisas foram modificadas. Então, eu sempre digo que é aquele planejamento, né, que a gente faz, mas é um planejamento que muda a todo instante. E a pandemia fez com que a gente mudasse, né, bastante, drasticamente, todos os planejamentos. Então, a gente implementou o programa, que é o programa Cuidar Mais, que ele visa justamente ter iniciativas e ações, né, para garantir assim, essa implementação do cuidado farmacêutico, de forma que ele seja ofertado em rede, né, que ele esteja realmente inserido e integrado com os outros serviços e que ele tenha foco no usuário. Então, com essa perspectiva, a gente publicou uma portaria, né, em que a gente tem um eixo que é de apoio ao cuidado, à realização das ações, e um eixo que é o telecuidado farmacêutico, que é um serviço que a gente oferta, né, como Estado. Bom, e aí quando a gente pensa em implementar um serviço, a gente pensou em por onde começar, né, qual a teoria a gente iria utilizar, qual a base teórica para a implementação. E a gente usou a ciência da implementação como base, né, em que tem algumas fases bem importantes de se destacar, né, que acabou norteando todo a nossa implementação desse serviço para asma, que foi, primeiro, a gente ter essa fase, né, de desenvolver o conhecimento básico, explorar as necessidades reais dos usuários e as necessidades epidemiológicas, né, que existiam no Estado, para assim a gente poder preparar, desenhar e planejar esse serviço, né, baseado, como eu disse, na pessoa, e depois testar e colocar em prática, né? E no final tem a fase da sustentabilidade desse serviço implementado, que é fundamental. Então, nessa perspectiva, eu vou mostrar para vocês como a gente pensou, né, e montou esse serviço, o que é o serviço e os principais resultados que a gente já encontrou desse serviço de implementação da asma. Então, assim, a gente sabe que tem a fase de pré-implementação,
né, que é essa fase de todo o planejamento que basicamente a gente fez durante o ano de 2020, né, e ao mesmo tempo a gente já teve que lançar o programa de forma de piloto, então essa fase de pré-implementação ela foi bem ágil, né, bem dinâmica. Depois tem o processo de implementação em si, em que a gente realmente desenha, né, põe no papel as ideias, vê na literatura tudo que tem sobre serviços relacionados à asma, e depois sim a gente consegue colocar em prática, né, de forma num pequeno grupo, né, digamos assim, no que a gente chama de piloto, e depois a gente avalia como é que foi esse primeiro momento e refaz a estratégia. E depois tem a pós-implementação, que daí vai todo um trabalho de cultura, de mudança de cultura, né? Porque quando a gente muda e oferta um serviço novo, a gente tem que pensar no gestor que vai arcar com a oferta desse serviço lá no município, com esse farmacêutico que vai ter uma demanda de tempo para realizar o serviço, esse usuário que vai receber um serviço novo, como é que ele vai lidar com isso? Ele sabe o que é cuidado farmacêutico, o que é serviço farmacêutico. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia do Rio Grande do Sul, para quem não conhece o estado ou como se organiza, ele é dividido agora em 18 coordenadorias, mas quando a gente iniciou eram 19. Então, a gente aplicou um grande questionário para entender o cuidado farmacêutico aqui. E a gente teve resposta de praticamente todos os municípios, né? Cerca de 88% responderam o questionário. E aí a gente conseguiu aprofundar esse diagnóstico nas regionais, né? E analisar esse diagnóstico, realmente saber o que as pessoas necessitam em termos de formação para o cuidado e em termos de quais serviços seriam prioritários. E daí surgiu o serviço da asma, né? Como sendo um serviço muito prioritário dentro do Estado, devido às nossas questões climáticas, aos dados de internação por causa de doenças crônicas respiratórias, né? E daí a gente teve que preparar, então, esse serviço para asma. A gente usa o design thinking para pensar em serviço, né? Para modelar esse serviço, que ele é baseado nas necessidades, e aqui, como o nosso serviço é todo focado no usuário, né? A gente pergunta para as pessoas com asma como elas gostariam de ser cuidadas, né? Quais as principais dificuldades que elas tiveram no início de tratamento, quais as dificuldades que elas têm hoje, e isso nos ajudou a construir esse serviço, conceituar o que era importante ser pautado, né? As principais dificuldades para a gente desenhar um serviço que pudesse ser sustentável, né? Que pudesse ter início, meio e fim e focar nessas necessidades, conseguir coletar informação de forma bastante otimizada para que a gente pudesse usar o raciocínio clínico e conseguir resolver esses problemas que as pessoas acabam tendo e se repete bastante de usuário para usuário. Então, o design thinking também, né, traz essa fase que é a fase da reflexão sobre esse serviço desenhado, a fase onde a gente coloca o piloto no ar, e a fase da implementação em si, né, em que a gente olha para esse piloto, refaz o que é necessário e coloca em prática num grande grupo, certo? Então, assim, como eu falei, a fase de implantação, eu acho sempre importante falar de todas essas etapas, né, para a gente não achar que um serviço farmacêutico a gente chega e já coloca ele, né, no ar, assim, pronto. Ele tem que ser baseado nas necessidades locais, né? E, e daí aqui a gente apresentou os modelos, né, de serviço para os farmacêuticos que iriam implementar, fez a sensibilização das equipes de saúde, a gente publicou os diversos modelos e fez um treinamento. Começamos com a 8ª coordenadoria e agora estamos finalizando o treinamento da 17ª e 8ª, que não tinha feito antes, né, coordenadoria. Ou seja, é aos poucos, sabe? É importante que seja aos poucos para que a gente consiga ter um controle bastante grande, né, e pontual do que está acontecendo, e para a gente conseguir dar conta também de dar esse feedback, né, para essas pessoas que estão implantando pela primeira vez o serviço. Bom,
como o serviço farmacêutico, ele não tem como a gente não tem perna para que ele seja ofertado para toda a população que a gente atende. Então, é sempre necessário estratificar, né? Seja pelo número de medicamentos que a pessoa utiliza, mais de 5 a gente vai ofertar, pela dificuldade de adesão ao tratamento, aplica um questionário de adesão e verifica quais que têm mais dificuldade, para esse a gente vai ofertar. Ou seja, pela idade, né, grupos como idosos, por exemplo, ou pelas pessoas que são mais vulneráveis ou têm falta de cuidadores, tá? No nosso caso, a gente ofertou para pessoas idosas com asma no primeiro momento. Por quê? Porque a gente estava no início da pandemia, tinham muitos sintomas que eram similares, né? A gente considerava ali naquele momento muito importante diminuir qualquer tipo de internação por conta de mau, né, manejo da asma, então já estava, né, sobrecarregado o sistema. Então, nesse momento, a estratificação foi idoso e foi a questão do CID, né, asma, naquele instante. E então a gente preparou uma educação permanente que era baseada em normalmente, né, conteúdos relacionados à saúde baseada em evidência, método clínico, a farmacologia e fisiopatologia da asma. Daí a gente fazia simulações da primeira consulta, em que a gente gravava uma simulação, deixava disponível para os farmacêuticos, eles ouviam, davam feedback, e depois eles, no serviço já, gravavam a sua primeiro atendimento, nos enviavam, a gente dava o feedback, e a gente, depois disso, formou seminários de discussão, né? Um grupo de apoio pelo WhatsApp para discutir os possíveis casos que vinham acontecendo nos atendimentos. Então, assim, o nosso programa também precisava de um registro, né? E aí a gente criou, dentro da aba AME, que é o Sistema de Dispensação dos Medicamentos do Estado, uma parte que é relacionada ao cuidado, onde a gente registrava a primeira consulta, a segunda consulta e a terceira consulta, né, do nossa intervenção. E ali é importante porque tinha as questões norteadoras que o farmacêutico da ponta iria realizar, né, para executar esse serviço. Bom, como tinha a pandemia, o serviço ele não foi presencial, a gente realizou via telecuidado farmacêutico, ou seja, a gente ofertava de forma ativa as pessoas, né, via telefone. E aqui eu gosto de salientar que a gente começou com o Google Forms, porque eu tinha que implementar, tipo, de janeiro, fevereiro ali, né, até maio. Então, era muito curto o tempo. A gente, antes da Procergas desenvolver, né, o nosso sistema aqui todo, né, articulado com o restante do sistema de dispensação, a gente usava um Google Forms. Depois eu só repassei essas informações para lá. Então, só para dizer que é possível fazer, seja a estrutura que tu tem, né? A gente molda a estrutura que a gente tem para realizar esse serviço. Bom, pessoal, e daí, com a pandemia, como eu falei, o serviço ele tinha que ser estruturado, né, para essa dona Maria, que tem 83 anos, que vive sozinha, com uma cuidadora que às vezes dorme com ela, que tem asma grave, que utiliza mais de 5 medicamentos. E daí, na pandemia, na farmácia, a gente colocou ali a dispensação antecipada. Então, em 3 meses, ela não iria mais na farmácia, para, né, a gente facilitar o distanciamento social que estava acontecendo. A gente não, né, na farmácia de medicamentos especiais de Porto Alegre, especificamente, o atendimento são quase 1.000 usuários por dia. É frenético, então, assim, tem uma fila grande, o atendimento muitas vezes se baseia muito nas questões burocráticas e administrativas e não clínicas, né? Então, é para essa pessoa que a gente tinha que ofertar esse serviço via remoto, né? Que pudesse dar conta. E então, na época, né, saiu muita questão sobre a importância do papel do farmacêutico na pandemia. E justamente a evidência mostrava que o papel do farmacêutico no cuidado de doenças crônicas, para monitorar a adesão, para fazer esse acompanhamento do paciente, era imprescindível, né?
E durante o isolamento, a gente tinha pessoas que não estavam mais fazendo atividade física, a alimentação não estava saudável, não estavam realizando seus exames de prevenção, a espirometria, os serviços de saúde não estavam recebendo pessoas que não fossem no estado grave, né? E o uso de álcool e cigarro e outras questões relacionadas com esse isolamento social estavam agravando mais essas situações das doenças crônicas não transmissíveis. E foi aí que a prioridade foi a asma e DPOC, né? A asma por ser uma das doenças crônicas mais comuns, né? Por atingir cerca de 350 mil internações anualmente no mundo, né? Atinge 300 milhões de pessoas e ter também evidência de que a adesão ao tratamento varia bastante, de 51% a 80%, e isso fez com que a gente priorizasse esse grupo, focasse para melhorar a adesão, para melhorar a utilização do medicamento, porque assim a gente teria desfechos clínicos, né, de controle da asma significativo. Então, assim, nada mais é do que esse serviço de telecuidado farmacêutico era um serviço de acompanhamento ao paciente, só que de forma remota, né? Então, o serviço em que a gente contata o usuário que retira o medicamento e oferta, né, esse atendimento. O telecuidado farmacêutico, ele não está regulamentado, né, pela nossa profissão no Brasil ainda, mas está em processo de. A gente já está trabalhando, né, em resoluções que trabalham com a questão da telefarmácia, teleconsulta, e já é bastante utilizado, né? Antes mesmo da pandemia, na Austrália, Inglaterra, Alemanha, né? E, claro, as evidências mostram que é mais efetivo em doenças crônicas, sendo que 80% desses estudos dessa revisão sistemática de 2018 mostrou que o telecuidado farmacêutico foi efetivo, né? Tendo resultados bastante positivos, principalmente para adesão. E baseado nisso, a gente criou um serviço que tinha foco em verificar a adesão ao tratamento, verificar o controle da asma, verificar como que a pessoa utilizava os medicamentos e também, como era a pandemia, a gente também questionava sobre os sintomas da Covid, né? Já encaminhava para os serviços de referência, caso fosse necessário, e tirávamos muitas dúvidas, né? E aqui, só para estruturar, né, que a gente começou uma fase 1 só para adaptar a nossa intervenção, então foi um piloto com 20 usuários, que a gente acompanhou por um mês, e depois a fase 2 foi a validação desse piloto com mais usuários, ampliando um pouco mais, a fase 3 com 500 usuários, e a fase 4, que é a maior ampliação, que é o que a gente está agora caminhando, né? Que é para atingir um número maior ainda de pessoas. Então, a intervenção são usuários que retiram medicamentos na FME, que é a farmácia de medicamentos aqui de Porto Alegre, a gente começou, né? Então, eles estão cadastrados no sistema AME, a gente consegue fazer uma triagem pelo sistema e selecionar só as pessoas com asma idosa, e daí a gente faz a oferta do serviço, né? Liga para a pessoa, explica o que é o serviço, né? Pergunta qual o melhor horário para a pessoa atender, que ela possa estar no ambiente em silêncio, que ela possa colocar o celular apoiado em algum lugar para realizar a videochamada, se ela consegue realizar a videochamada, né? Então, diante disso, a gente agenda prioritariamente uma videochamada. Nessa primeira consulta é onde a gente faz toda a lógica de uma consulta, né, usual. Coleta as informações, organiza esses dados coletados, né? Mas, como é muito dinâmico, é durante a consulta que acontece a elaboração do plano, né, de cuidado. A gente já vai identificando os principais problemas que a pessoa tem relacionado à farmacoterapia, né? Avalia o processo de uso, então a gente pede para ela mostrar com a bombinha como que ela utiliza, como que ela usa, né, o medicamento que ela está retirando. E a gente também verificava esses sintomas, né?
da Covid. E daí já elaborava um plano de cuidado baseado esses problemas mais aparentes, né? Priorizava o que era mais importante naquele momento e já realizava as pequenas intervenções que eram muito baseadas em orientação, em mudança, né, de uso, otimização daquele processo de uso. E aí a gente verificava a necessidade de realizar o segmento, né, e até encaminhamentos. A gente tem a parceria com o Telesaúde, da URGS. Então, quando a gente necessitava, tem que trocar a dose, ou então essa pessoa está precisando refazer seus exames, né? A gente encaminhava para o Telesaúde, eles têm um teleatendimento para asma, que aconteceu durante a pandemia. Então, a gente encaminhava para lá. Então, era bem importante ter também essa conexão com o prescritor, né? E aí, a gente reavaliava se a pessoa estava com asma controlada, a gente marcava daqui a 3 meses. Se ela estava com asma descontrolada ou parcialmente controlada, daqui a 1 mês. E assim a gente foi realizando as intervenções, tá? Então, assim, quando a gente oferta um serviço, pode acontecer situações como essa, né? Rodrigo, 36 anos, asma brônquica e retira a beclometasona no estado. Não está controlando a asma, tem tarefas demais e não quer realizar consulta. Então, é um perfil de pessoa que está ativa economicamente, né? Tem trabalho, trabalha fora, né? Tem uma rotina muito conturbada. Então, muitas vezes a gente ligava para esse perfil, a pessoa não podia atender, ou então não estava interessada em receber aquele serviço, porque demora, né, 15 a 20 minutos uma consulta. Então, a gente dizia isso já no momento da oferta do serviço, né? E era um perfil que dificilmente a gente conseguiu atingir, tá? Então, assim, é importante a gente salientar, né? Isso entra até na questão do desafio da implementação de um serviço como esse. Já aquelas pessoas mais idosas, né? Nossa, chegava a ficar até mais do que o tempo, porque tinha uma necessidade, uma carência muito grande, né, de cuidado. E então, assim, só para demonstrar para vocês as fases da intervenção. No primeiro momento, a gente coleta os dados do paciente, né? Daí a primeira consulta é quando a gente realiza a verificação do controle da asma. Nós usamos o ACT, que é um questionário que me diz se a pessoa está com a asma bem controlada, parcialmente controlada ou não controlada, com 4 perguntinhas, né? Eu consigo ter essa resposta. E a gente faz também a revisão da farmacoterapia e foca na adesão. Como eu focava na asma e nos medicamentos que eu sabia que ela tinha retirado ali na farmácia de medicamentos especiais, eu não fazia uma ampla revisão da farmacoterapia. Eu focava muito nos medicamentos que ela usava para asma, né? Isso é uma limitação, né? Eu acho que é bem importante quando a gente oferta um tipo de serviço desses, a gente incluir todos os medicamentos. Mas, por questão de tempo, a gente optou por fazer assim. A gente testou o serviço mais amplo e daí verificou que ficava muito extensa a consulta, tá? Então, a gente focava na asma. Então, a gente revisava a farmacoterapia, né, os medicamentos que ela usava, a forma que ela utilizava, e a gente pedia para ela demonstrar como que ela utilizava. Então, né, a gente verificou muitas vezes, por exemplo, a dona Jussara, que utilizava um corticoide inalatório para tratar asma, e ela tem utilizado metade dos dias, pois não foi buscar no último mês. Então, são questões que a gente via, né, no momento da dispensação, ali, quando a gente verificava o histórico da pessoa, verificava essa pessoa vai de 2 em 2 meses na farmácia. Então, tu já tem um indício de que ela tem uma má adesão. E ainda, quando questionada, né, como que ela utilizava esse dispositivo, a gente verificava que a etapa de enxágue da boca não era realizada. E ela tinha muitas questões de candidíase, e por isso ela perdia o gosto, perdia o paladar, e perdia também a vontade de se alimentar, estava sendo bem prejudicial a ela. Então, essa pequena orientação que a gente fez, e isso não é só desse caso, se repetiu diversas vezes, e as farmacêuticas, né, dos municípios que estavam
realizando o serviço diziam, nossa, mudou muito a vida da fulana depois dessa orientação. Uma pequena orientação, né? De enxágue de boca ao final da administração do medicamento. Então, assim, a gente teve relatos das pessoas voltando para falar com a farmacêutica, agradecendo, sabe? Os parentes, filhos, agradecendo o que tinha sido feito de orientação, porque a pessoa mudou a qualidade de vida. Então, vejam que quando a gente trata de doenças crônicas, como asma, como diabetes, né? Tantas outras, pequenos detalhes podem ser muito importantes, porque a pessoa vai conviver aquilo com a vida inteira. Se ela está fazendo uma coisa errada, ela vai fazer isso de forma constante, né? E isso vai trazer um malefício, talvez a longo prazo, e a gente não se dá conta, né? Então, ou tu vai ali utilizar o medicamento de forma incorreta, não botar a cápsula no dispositivo, né? Então, aqueles dispositivos que tem que botar a cápsula, perfurar, as pessoas às vezes não sabem que a cápsula vai ali. As pessoas tomam a cápsula porque ninguém nunca orientou ela que ela tem que fazer daquela forma. Ou então tinha pessoas que pegavam, cortavam, tiravam o pó da cápsula, né? Então, assim, acontece de tudo. E a orientação e aquilo que eu digo, né? O óbvio tem que ser dito, sim, o óbvio tem que ser dito e repetido. Mesmo para aquela pessoa que usa há 10 anos, né? O mesmo dispositivo. Então, por isso que a técnica de orientação ela é muito interessante, porque eu peço para a pessoa falar como faz, eu observo ela, ou ouço, né? Limita um pouco eu ouvir, limita a anamnese. Mas eu observo ela, por exemplo, realizando ali, e eu vejo que ela não tira a tampa, ou então perfura da forma incorreta, ou não puxa de forma satisfatória, ou não inclina, né, a cabeça. Então, eu vejo acontecendo problemas da técnica. Então, a gente vai pontuando no momento que a gente faz o atendimento, né, a partir desses checklists já preconizados, assim, que a gente complementa, né, tá na bula, mas a gente complementa, e melhora daí esse uso do medicamento. E no final, a gente usa aquela metodologia do cuidado farmacêutico, que é tu ouvir, tu coletar informação, tu acolher a forma como a pessoa faz, a rotina dela, sem fazer nenhuma interferência nesse momento. Porque se no momento que ela está me explicando, eu já digo, ih, tá errado. Não é assim. Tu acha que ela vai ter liberdade, vínculo comigo de, né, me mostrar exatamente como ela faz? Então, a gente tem que cuidar muito nessa hora da checagem, para guardar a emoção ali, né? De não pontuar o erro que tu logo vê, não pontuar o problema relacionado à farmacoterapia que tu logo vê. Porque tem um momento para isso lá no final da consulta, né? No momento que a gente vai pactuar com ela o plano de cuidado. Então, aqui também a gente pergunta muitas coisas da adesão. A gente pegou o BMQ e adaptou ao online, né? Então, eu pergunto quantas vezes ela esquece. É normal esquecer. Quantas vezes a senhora esquece de tomar esse medicamento? Ah, quando eu saio de casa, eu não tomo, né? Quantos comprimidos a senhora toma cada vez? Eu vejo daí a dose, né? Quantas vezes por dia a senhora faz o uso? Eu vejo a posologia, né? E daí eu também vejo aqui, quando tem as perguntas, né? Se tem dificuldade com a embalagem. Quando eu pensava nisso, eu pensei, não, nunca, ninguém vai dizer que tem dificuldade com a embalagem, né? E, gente, a gente teve casos, né, que as pessoas relataram Parkinson e a dificuldade de lidar com aquele mini dispositivo, né, de abrir, de colocar a cápsula, de perfurar, né, de ter força para fazer a inalação. Então, vejam que são questões muito importantes mesmo, sabe? E que mudam quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue pensar estratégias junto com a pessoa para melhorar o processo de uso. Então, esse foi um dos casos, né? Esses nomes são todos, tá, fictícios, né? Eu trago só para dar um pouquinho mais de simulação, assim, do real, mas a Matilde, 68 anos, diagnosticada com Parkinson, teve dificuldade de abrir a cápsula. E muitas vezes ela salta o blister, né, ao tentar abrir. Como ajudá-la? Então, são questões que aparecem, né? E tem maneiras da gente orientar. Por exemplo, abrir o medicamento dentro de um pote, né? Tentar controlar essa questão.
Então, assim, são questões que a gente pode estar orientando os cuidadores, né, o próprio paciente, para melhorar o processo. E aí também a gente focava muito nas questões não farmacológicas, daí na segunda consulta, né, que a gente sabe que a asma tem muitos gatilhos importantes, né? Então a gente focava na questão de fumar, na questão de como era a casa da pessoa, os hábitos, né? Como é que era a limpeza do local, questão de mofo, umidade, né? Cortinas, tudo a gente ia perguntando. E como a gente estava na pandemia, tinha toda a questão, né, do isolamento, a gente se deparou com várias vezes situações das pessoas dizendo que estavam com vontade de voltar a fumar, né? Principalmente pessoal de DPOC. Então, assim, foi bem importante né, nesses momentos a nossa consulta, né? Dava para perceber que durante a consulta a pessoa foi assim, tendo aquele acolhimento ali com a nossa fala, né? Porque a gente perguntava por que isso acontecia, o que desencadeava isso, por que ela tinha parado de fumar na primeira vez, e daí remetia a questões emocionais. Então foi muito importante também a gente fazer esse tipo de pergunta do tratamento não farmacológico, né? E daí a gente perguntava sintomas relacionados à Covid, as pessoas estavam com muita dúvida, porque a pessoa com asma já tem falta de ar, ela já tem tosse, né, quando não controlada. Então, aqui eles relatavam muitas questões de achar que todo mundo estava com Covid na época, né? Foi ali em maio de 2020, então vocês imaginem, ninguém muito sabia, né, com clareza de tudo que estava acontecendo. Então, nos casos que a pessoa relatava, né, todos os sintomas, a gente solicitava encaminhamento ou alguma consulta relacionada à Covid. E outras questões complementares nós também perguntamos. A internação no último ano, né, o motivo de internação e da emergência, se a pessoa teve algum problema relacionado a outro medicamento, enfim. A gente faz essas perguntas complementares que também são importantes, indicadores importantes, né, do controle da doença. Pessoal, vocês ainda estão aí, eu estou falando sem parar. Não estou vendo vocês, mas eu espero que vocês estejam acompanhando bem. Estamos sim, Agnes. Eu até perguntei se eles tinham perguntas aqui para fazer, mas por enquanto não. Então tá. Qualquer coisa, por favor, né? Podem fazer. Então, o nosso serviço é um serviço de busca ativa, né? Então, a gente oferta o serviço, a gente passa por todas essas fases da consulta que eu comentei com vocês, e os encaminhamentos era ou um serviço de emergência por ter sintomas graves de Covid, ou a teleconsulta com a medicina pelos problemas de prescrição, ou, né, o atendimento presencial, porque, por exemplo, muitos municípios a pessoa vivia na zona rural e lá a internet às vezes é ruim, a ligação telefônica às vezes é ruim e a consulta não se dava, né? E claro, a gente evitava no momento da pandemia assim mais forte, né, a questão de atendimento presencial, mas a gente percebia que quando a pessoa tentava fazer esse atendimento por tele, não tinha a possibilidade, a gente marcava com ela num outro momento que ela ia retirar o medicamento na farmácia para dar essas orientações aí pessoalmente, né? Então, assim, o teleatendimento ele não substitui o atendimento presencial, né? Ele tem o seu papel em quando a pessoa está acamada, quando a pessoa está com dificuldade de locomoção, quando vive numa área restrita, quando tem um estado como esse que a gente está vivendo de pandemia. Então, ele tem o seu papel, né? E aquela questão do retorno que eu comentei, né, que estava atrelado ao controle da asma. E a gente também tem a possibilidade de envio de material educativo. Então, a gente enviava muito vídeo por SMS, por WhatsApp, os folders que a gente preparou e validou, a gente também enviava pelo telefone, né? Daí aqui, a finalização da consulta, a gente registrava usando o SOAP, né? Registrava no próprio sistema, então, todas as nossas intervenções. E daí, no momento que a gente finaliza a consulta, é enviado por SMS para a pessoa e por e-mail uma pesquisa de satisfação
em relação ao serviço, tá? E também a declaração de serviços farmacêuticos. Todo o registro acontece no AME, como eu falei, depois a gente consegue emitir relatório, né? É bem importante essa parte do registro. E como resultados preliminares, nós publicamos esse ano os resultados do projeto piloto, para quem quiser olhar com mais calma, esse é o artigo na Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços na Saúde, e que nós verificamos que a primeira consulta tinha uma média de 22 minutos, tá? A maioria eram pessoas que realmente era próprio paciente, 4 eram pessoas cuidadoras, ou filho, ou parente. A gente verificou também, gente, que minimamente era dada alguma orientação sobre o medicamento lá no momento da dispensação, da retirada do medicamento, né? Não dá nem para qualificar como dispensação. Então, isso é uma coisa bem importante, né? Como esse serviço ele é essencial nesse sentido, porque a pessoa muitas vezes não consegue receber essa orientação, tá? A gente verificou que no início a gente tinha apenas 40% dos pacientes com asma bem controlada. No final, nós verificamos que foi para 60% esse controle, né? O que também já é um indício, né? Nós não temos poder estatístico aqui para dizer que teve uma melhoria, mas agora, para o nosso ensaio clínico, a gente vai conseguir medir isso melhor, né? E a gente verificou que os maiores problemas estavam em esquecimento, em adesão ao tratamento, né? E então, assim, a gente já sabe qual é o foco, digamos assim, qual é a necessidade maior dessas pessoas. A parte de medidas não farmacológicas também foram muito importantes, né? Vocês vejam como o ambiente inadequado é algo que também né, apareceu de forma bastante relevante e que é algo que a gente, com pequenas orientações, pode otimizar também, né, o dia a dia da pessoa com asma. E a gente verificou, através dos nossos checklists, quais eram os maiores problemas. Então, a maioria das pessoas não inclinava a cabeça no momento. Esse é em relação ao medicamento que eles tiravam, né, que era o medicamento que é o corticoide inalatório, né? E então eles não inclinavam a cabeça, eles não soltavam o ar do pulmão antes da administração, eles não seguravam os 10 segundos que é orientado, né? E também não lavavam a boca depois da administração. Sabendo desses principais aspectos, a gente já pode conduzir uma orientação melhor na hora da dispensação, né? Focando nessas principais problemas relacionados ao uso do medicamento. E então vejam que a gente, né, teve que subir esses diversos degraus da pirâmide, né? Partindo de um diagnóstico inicial da situação, da epidemiologia do estado, para a gente priorizar essa parte da asma. Depois, a questão de criar esses modelos de serviço, construir esses modelos de serviço baseado na literatura, né? Divulgar esses serviços e aplicar esses pilotos e realizar a avaliação de tudo isso, né? Então, é bem importante todas essas etapas no processo de implantação. Como base teórica, a gente usa sempre, né, para asma, principalmente o GINA, e tem também o específico para a DPOC, que também traz as diretrizes internacionais, né? A gente utilizou também os protocolos clínicos e agora recentemente foram atualizados, tanto da asma quanto do DPOC, né? E a gente também fabricou vídeos e também utilizou alguns vídeos que tem na internet, né, para também orientar em relação ao processo de uso desses dispositivos que são muito variados, né? E fora a UTL, que se dá na forma de consulta, nós também temos algo que está em teste, né? Que são vídeos sobre asma. Então, nós, nesse ensaio clínico, além do tele, na consulta, a gente também enviou uma vez por semana um vídeo que está disponível lá no nosso YouTube, para quem quiser ver, relacionado à asma, né? Com questões importantes que foram levantadas lá no diagnóstico com o paciente, né? Então, o que é a doença crônica respiratória, né?
como que ela age, por que a pessoa tem asma, né? Quais os fatores externos, até quando a pessoa tem, várias questões que a gente foi construindo, né, para passar esse conhecimento através de vídeo também. E a mesma forma a SMS, nós preparamos 12 SMS sobre a asma e o controle da doença como uma forma também de incentivar a pessoa a estar consciente nesse seu processo, né? E isso a gente está finalizando agora, está terminando essa semana o acompanhamento desses pacientes. Paralelo a isso, nós também tivemos o lançamento de um programa Farmácias Cuidar Mais, que é um programa que destina aos municípios, né, recurso para quem realizar serviços farmacêuticos, né? E também para estruturar toda a parte física da farmácia. Então, nós preparamos nesse programa um curso que vai estar no ar a partir de segunda-feira, que vai ter simulações sobre 3 serviços que nós propusemos, né? Que é o da primeira dispensação, ou seja, é aquela dispensação completa, com todas as informações que o farmacêutico deve fornecer em relação ao medicamento, né? A orientação farmacêutica, que seria a dispensação subsequente, né? Em que a gente pergunta como é que foi o processo de uso desse medicamento nesse tempo e foca só nas questões mais problemas. E também, para aqueles usuários que não estão controlados, o acompanhamento farmacoterapêutico, que é baseado nessas 3 consultas, certo? Até agora, 441 municípios fizeram adesão ao programa. Então, são esses municípios que a gente agora tem o desafio de acompanhar, né, de formar esses farmacêuticos para esses serviços e monitorar. Paralelo a isso, nós elaboramos e validamos fichas para cada um dos medicamentos que a gente disponibiliza, que vão estar no AME quando o farmacêutico for dispensar aquele medicamento, ter ali as informações, né, sobre a técnica de aplicação de cada um dos medicamentos e administração, né? Então, esse material também tem um material para o usuário e vai também estar disponível no AME para ser impresso, né, e fornecido para a pessoa. Então, assim, é bem importante todos essas frentes, digamos assim, que a gente realiza durante um serviço, né? Porque a gente consegue dar conta de todos os perfis de usuário, né? Consegue dar conta de conseguir atender, né, na sua totalidade e integralidade. E aqui alguns feedbacks que a gente recebeu nas pesquisas de satisfação, né? Obrigada por cuidar de nós. Adorei receber essa ligação, assim, a gente se sente cuidado, que eu acho que isso engrandece bastante, assim, o coração e faz com que a gente mantenha motivação para continuar esses serviços. E aí, a pergunta, né, sobre os desafios que a gente encontrou nesse processo, está encontrando. Acho que o principal desafio, gente, é a questão agora, eu vejo como o mais prioritário nesse momento, que é dar conta dessa implementação nos 441 municípios, né? Porque são municípios que têm autonomia para realizar os seus serviços, mas a gente quer qualificar né, essas dispensações, essas orientações e o acompanhamento. Então, assim, eu acredito que ele é voltado para os medicamentos da asma, né, e da DPOC e do componente especializado, mas ele vai servir de conhecimento para outros serviços que os municípios quiserem, né, implementar. E essa implementação mais difícil, eu acho que vai ser monitorar esses indicadores, né? A gente está trabalhando junto com a UFSC, com a Karine, inclusive, né, na construção de um projeto para a gente saber como avaliar a implementação de um serviço farmacêutico, né? Quais os indicadores que eu tenho que olhar, quais são importantes, né? Então, a gente vai monitorar nesse momento, através do AME, a quantidade de atendimentos realizados, né? A gente vai verificar também a adesão ao tratamento, né? Aos problemas relacionados. Então, são algumas questões que a gente está agora trabalhando nisso, né? Outra questão é a formação do farmacêutico. A gente sabe que o farmacêutico ele tem diversas formações e ainda, nós já evoluímos muito, mas ainda a formação ainda
tem lacunas relacionadas à clínica. E isso é importante a gente balizar no momento de uma implementação de um serviço, né? A gente tem que avaliar como é a formação e a gente tem que trabalhar essa formação e dar essa informação básica para que todos fiquem no mesmo nível, né, de conhecimento em relação à clínica e à asma. Então, assim, isso é muito também desafiador, porque a gente sabe que existe uma rotatividade grande dos farmacêuticos dos serviços, né? Então, às vezes, tu treina um farmacêutico, ele está implantando e, de repente, ele sai. E às vezes, ele sai, com ele sai o serviço, porque aquilo não era algo institucional, né? Então, a gente está trabalhando cada vez mais com aqueles municípios que têm uma adesão ao programa ou que têm formas de implementar políticas próprias, né, relacionadas ao cuidado, para que não seja vinculado a pessoas, né, mas seja institucional. E outro grande desafio é a sustentabilidade, né? Acho que, claro, todas essas fases que a gente já passou, que é montar, fazer o molde do serviço, colocar em prática no piloto, colocar ele mais ampliado, e agora mais ampliado ainda, né? Fazer todos esses materiais, tudo isso é um grande trabalho, mas a sustentabilidade é como esse serviço ele vai se manter ao longo do tempo, né? E isso é grande, é desafiador, porque é o que faz realmente que ocorra a implementação propriamente dita, né? Então, trabalhar nesse olhar sempre ativo é muito importante. E daí aqui algumas questões que eu acho que vale a gente debater hoje, também fica, né, como questões para a gente refletir, né? O quanto que a gente avalia o usuário através dessa pesquisa de satisfação. É uma pesquisa que é enviada logo após o serviço, né? Tem o seu viés, porque serviço de satisfação, normalmente a pessoa acabou de receber um serviço novo, ela vai estar satisfeita, né? Então, mas é a forma que a gente tem hoje de avaliar como o usuário se sentiu com essa oferta do serviço, né? O controle da asma, a gente usa o ACT e tem também o questionário do DPOC, e são medidas bem importantes, porque se eu estou com a asma controlada, certamente aquele medicamento ele está correto, ele está com a prescrição correta, está tendo a efetividade correta, né, em relação à dose, ao uso. Então, me diz muito, né? Mas mesmo assim, a gente pretende, né, complementar avaliando essas questões da adesão, essa questão do checklist, a questão de como ele está usando mesmo para ele demonstrar, né? E as questões de internação e atendimentos realizados que a gente vai tirar dos sistemas, né? E vai daí conseguir fazer essa conexão com os atendimentos que foram realizados. E aí, né, vem seu João, de 77 anos, com dificuldade de audição. Como realizar o teleatendimento para seu João, né? E daí vem a questão dos desafios, que era algo que também a gente iria comentar hoje, né? No nosso caso de teleatendimento, existe um grande desafio que é o meio, é o como essa consulta ela acontece, né? Essa ferramenta que a gente usa que é tão boa, que é o telefone, mas que tem as suas barreiras, né? Então, o meio telefônico, ele é limitador. A gente não consegue ter uma anamnese do uso do medicamento de forma completa, né? Então, por isso que a gente faz essa priorização pelo vídeo. E outra questão, né? Muitas pessoas têm dificuldade de receber vídeos, de receber materiais educativos pelo telefone. Então, são questões importantes e também relacionadas à segurança, porque como a gente tem acesso ao prontuário do paciente, a gente vê ali, dona Maria, esse é o telefone dela, vamos ligar. Mas a gente não tem certeza que quem atende diz que é a dona Maria, é realmente a dona Maria, né? Então, assim, a gente faz a conferência, pergunta qual o nome, mas mesmo assim, existe ainda lacunas, né, em relação a essa questão que devem ser melhoradas e ainda são desafios. Outra questão, formulários eletrônicos. A gente sabe que demanda muito tempo para encher ali os formulários eletrônicos da consulta.
Mas nesse momento que as pessoas estão em formação, que ainda estão desenvolvendo raciocínio clínico, né? Que é importante para a gente monitorar esses atendimentos, é muito importante o preenchimento da consulta, né? Porque ali a gente vai ver realmente as questões norteadoras, né? Que estão organizadas numa ordem lógica de raciocínio clínico. A gente vai ter acesso a quais atendimentos aconteceram, então é muito importante. E o tempo da consulta eu destaco também como desafio, porque hoje 15 minutos é bastante tempo, né? No dia a dia de uma pessoa. As pessoas, a gente sabe que perdem a atenção, né? Vocês agora, com 1 hora já de me ouvindo, certamente vocês já estão mais desatentos, né? Isso é natural do ser humano. Então, numa consulta, a gente sabe que isso dificulta. Por isso que a gente começa com o que é mais importante, né? E lá no final, quando a gente retoma, né, as intervenções e o plano de cuidado, a gente também começa com o que é mais importante, né? Evidenciando o que é mais importante, para justamente que a gente sabe que tem esse problema da pessoa tá atenta, né? Eu já tive consultas, que a criança estava gritando, o neto estava chamando, né? A pessoa com dificuldade de audição. Então, assim, tem muitos desafios pela frente nesse formato. Certo, gente? Então, eu acho que basicamente, né, era o que a gente tinha pensado para hoje, né, nessa nossa 1 hora de fala. E eu queria ouvi-los, queria realmente ter esse momento de troca com vocês, para saber o que vocês acharam, como é que é onde vocês trabalham, o que vocês acham que seja possível fazer em relação à implementação de algum serviço para asma, tá? E eu quero realmente escutá-los agora. Tá? Eu deixo aqui o contato do nosso Instagram, que tem muito material e a gente sempre divulga tudo por ali, do YouTube e também dos nossos e-mails, tá? Deixa eu só, eu quero vê-los novamente. Muito obrigada, Agnes. Foi excelente, assim, eu sou bem fã, né, desse tipo de projeto. Eu acho que a gente precisa, a gente avançou de uma certa maneira, né, na questão do acesso, e agora a gente precisa se preocupar com o cuidado do paciente, com a efetividade do tratamento, com a segurança do paciente, né? Então, o exemplo da asma é um deles, né? E eu acho que vocês colocam em prática no sentido assim, né, precisamos começar por algum lugar, né, e por alguns pacientes. Então, assim, desde a escolha da patologia até a escolha dos pacientes e a possibilidade, né, de trabalhar com a teleconsulta, né, e tu mostra, assim, o quanto esse processo, ele tem que ser pensado, planejado, e ele precisa de várias estratégias, né? Então, folders, material educativo, o SMS, o feedback depois do paciente. Então, assim, o passo a passo, né, de toda a implementação e monitoramento, né, e até análise dos resultados, assim. A equipe que vocês têm de tele é de quantas pessoas e quantos que vocês conseguiram acompanhar nesse período desde a implantação já? Tu tem mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, assim, enquanto as Sim, pessoas fazem perguntas aqui. nós temos então 2 farmacêuticas, eu e mais a Ana, né, do serviço, que são fixas, assim, que realizam o teleatendimento. Temos também residentes, tanto da gestão em saúde, que é ali da Escola de Saúde Pública, né, que acompanharam nesse tempo. Então, nós tivemos a Fernanda, tivemos a Vanessa, que ainda está conosco, que complementam, digamos assim, esses nossa equipe, né, de atendimento. Nós temos também estagiários do último ano da graduação, que pela portaria também realizam um atendimento. Então, sempre a gente tem 1 ou 2 estagiários. E outra questão, nós temos um convênio com o Telesaúde, que faz com que... Vocês estão vendo minha tela? Não. Agora não está mais a apresentação. Alguém pediu para botar os contatos, né?
Isso, a Ângela. Deixa eu botar aqui. Não, a gente pode colocar no chat. Ah, posso botar no chat também. Uhum. Isso. Deixa eu pegar ali. Então, nós temos um convênio, Karine, que está ativo agora com o Telesaúde. Então, a gente vai ter profissional farmacêutico específico só para realizar os teleatendimentos, né? A média vai ser de 50 teleatendimentos por mês, né? Que a gente vai conseguir realizar. Vocês estimam que 50 atendimentos por farmacêutico? Esse convênio é 50 por mês. Então, são necessários 3 farmacêuticos, né? Para realizar essa meta, digamos assim. Porque tem a consulta, tem a segunda consulta e a terceira consulta, né? E nesse momento que a gente iniciou a parte do piloto, finalizamos o piloto, daí isso em 2020, né? Daí nós iniciamos a implementação na 17ª na 8ª coordenadoria e agora na 17ª coordenadoria, né? E nós começamos daí amplamente a realizar um ensaio clínico randomizado, que seria para 836 pessoas. E esse a gente está realizando junto com o Telesaúde. Então, eles recrutam os pacientes, aplicam o questionário de controle da asma, e a gente daí divide em 3 grupos, que é o grupo de teleconsulta, o grupo de SMS, o grupo de vídeo e o grupo controle, né? E de atendimento usual da FME. E nesse ensaio, a gente está esperando agora finalizar ele para ampliar mais ainda os atendimentos, né? Porque a gente quer ter esses resultados antes de passar para os 15 mil usuários que tem no estado, né? Então, a gente finalizou essa semana a intervenção, os 3 meses de acompanhamento desses pacientes, né? Com as consultas, e a gente vai recalcular daí para ver a amostra, mas até agora a gente já fez em torno de 500 atendimentos, né? 500 atendimentos de pacientes com as 3 consultas que foram propostas, né? Ai, que legal. E esses é só para quem tem asma parcialmente controlada ou não controlada, né? Ou só para os não controlados? No ensaio clínico a gente não diferenciou, mas no serviço a gente estratifica, não estratifica também nisso, não, só a questão do retorno que modifica, né? A gente faz o acompanhamento para todos. Mas no programa Farmácias Cuidar Mais agora, a gente colocou por porte de município. Então, os municípios porte 1 e 2, que são os municípios que têm menos atendimentos, nós desenhamos um serviço que é o serviço da orientação farmacêutica, né? Que são aquelas pessoas que já utilizam os medicamentos, então o farmacêutico vai realizar a orientação desses medicamentos. E no porte 3 e 4, ele também vai realizar a orientação, mas também vai realizar a primeira dispensação. É um serviço daí agendado, né, em que para retirar esses medicamentos da asma, ele vai receber todas as orientações iniciais necessárias, né? E para os que estão não controlados, daí sim vai ser o acompanhamento farmacoterapêutico, que daí é porte 5, né? Aqueles municípios que já têm mais estrutura, que têm mais farmacêuticos. Então, a gente pensou dessa forma, como uma estratégia de implementação, assim, que, né, desse conta da realidade que a gente tem no Estado e não sobrecarregasse tanto o farmacêutico. Perguntas, pessoal, se vocês quiserem colocar aqui. A Marisa disse que estava aguardando esses esclarecimentos para pensar o serviço, né, do Cuidar Mais. Isso, Marisa. Está todo mundo bastante ansioso, né, para iniciar os serviços, porque os municípios já receberam a verba, já estão realizando as aquisições de equipamentos e necessários para montar os consultórios e, né, remodelar a farmácia. Assim. E então o pessoal está bastante ansioso para iniciar o serviço mesmo, né? E a gente está atrasando um pouco
o curso para justamente colocar no ar um curso bastante completo. A gente fez todo um manual de implementação do cuidado farmacêutico para esses municípios que aderiram ao programa, com um passo a passo, assim, de como realizar esse serviço, né? Então, acho que isso vai ser bem bacana para vocês terem um subsídio aí. Uhum. Uma outra coisa importante, assim, que a gente vê, né, nos serviços, assim, a questão de ter essa organização do próprio sistema para coletar as informações e permitir que se tenha relatório, né, que se tenha essa questão da evolução no prontuário. Então, que vocês falaram que vocês registram pelo SOAP, eu acredito que seja no próprio AME, que tem essa possibilidade, né? Isso. Então, é importante que a gente comece a gerar esses dados, né, para mostrar que impacto que essas experiências possuem, até para justificar, né, esse investimento de tempo de pessoas, né, e que os resultados, né, que esse tipo de intervenção podem alcançar. Então, acho que faz parte desse planejamento de implantação do cuidado essa questão, né, de pensar, né, no registro e nos indicadores para monitorar, né, desde número de pacientes, e isso que é uma coisa que tu falou, né, a gente precisa de 3 farmacêuticos para ter um atendimento de 50 pacientes mês. Então, assim, são estatísticas que a gente também precisa discutir com o gestor, né, no sentido de tempo, de contratação do farmacêutico, né? O quanto que se precisa pensar, né, que a falta de recursos humanos implica, né, na falta da oferta desse serviço, assim, e acho que isso contribui para o planejamento, né, dos nossos, com certeza vai contribuir muito para o planejamento dos nossos serviços. Com certeza, algo ali, né, respondendo a Marisa, sim, Marisa, todo o registro vai ser pelo AME, né? Nós estruturamos para que seja um registro simples, porque a gente sabe o quanto demanda, né? Ter que abrir o AME já vai estar aberto, porque vai ser no momento da dispensação, né? Mas ter que ir lá na aba e ter que, né, registrar esse atendimento. Então, vai ser um registro bem simples, digamos assim, com algumas etapas para que a gente tenha o registro de que aquele atendimento aconteceu, né? E tudo isso, claro, a gente está verificando, a gente já fez o piloto, né? Verificou como é que funciona na prática, quanto tempo leva. A gente sabe que registrar é um tempinho a mais, né, do atendimento, mas ele é muito importante, porque é a forma que a gente tem de monitorar. A gente está distante, né, dessas 441 municípios que vão fazer o serviço, né? Então, a forma que a gente tem é justamente verificar ali no atendimento, né? E então, assim, o que tu falou, Karine, é muito importante, foi o que a gente pensou na portaria. A gente estipulou na portaria que seria dado o recurso, né, para os municípios, mas que a contrapartida é ter um tempo do farmacêutico disponível, 30% da carga horária, né, no serviço de acompanhamento, para o farmacêutico fazer só isso, né? E a gente também verificou com os dados que nós tínhamos de números de paciente por município que seria viável, porque é só as pessoas que retiram medicamento para asma, né? Então, por exemplo, em Porto Alegre, que é a farmácia maior que nós temos, são 20 novos pacientes por mês, mais ou menos, né? Então, seriam 20 atendimentos mês de primeira dispensação, nesse caso. Então, as de pequeno porte é menos ainda, né? Acaba sendo 3 pacientes, 4, 5, né? Então, assim, vejam que é viável a gente implementar, desde que a gente tenha planejamento para isso, desde que a gente tenha um tempo do farmacêutico destinado a isso. E o tempo do farmacêutico não é destinado, o tempo que a gente gasta, né? Não é só o tempo da consulta, é o tempo da gente ofertar essa comunicação à comunidade, a gente fazer essa comunicação à equipe que existe esse serviço, é o tempo de organizar os materiais, né? Organizar a consulta, organizar o consultório. Então, assim, são tempos além, né, do tempo da consulta em si. Tudo isso tem que ser pensado realmente. Sim, né? Até nesse sentido,
o primeiro contato é para agendar, né? Vocês agendam a consulta. Então, tem essa questão, né, do quanto tu consegue contactar a pessoa. Eu mesmo não atendo mais celular, porque se liga tanto telemarketing que eu... Mas daí, e depois, ao mesmo tempo, tu marca a consulta e vocês têm a taxa de não comparecimento, tipo assim, eu marquei 9 da segunda-feira, quantos pacientes vocês daí não conseguem contactar? Como é que é essa... Sim, normalmente, o que a gente viu no piloto, tá? De 50 pessoas que a gente ligava, 25 atendiam. Então, assim, é um desafio que eu até nem coloquei na apresentação, mas é um grande desafio. Uhum. Trabalhar com telefone, né, hoje em dia. Porque eu penso assim, telemarketing, se não está salvo no meu contato. Mas Na o maior parte das telesaúde ele vezes eu usa não... alguns artifícios, assim. A gente normalmente cadastra a pessoa no nosso WhatsApp, né, do serviço, daí põe ali o logo do serviço, manda uma mensagem explicando, né? Tem também como tu captar essa pessoa no presencial, dar um folder falando que vai ter essa pesquisa, que vai ter esse atendimento, que ele vai fazer ser contatado por esse número. uma Dele sensibilização, né? pedir para a pessoa talvez já cadastrar ali o número como sendo confiável, sabe? Sim. Então, existe todo esse trabalho no Mas e na teleatendimento. consulta mesmo, tu tem taxa de Daí, na evasão? consulta, 80% realmente, assim, tu marcou, aquela pessoa compareceu, né? Daí tem outros casos que ou não atendeu no dia, ou então atendeu e disse que não podia porque estava fazendo outra coisa. Então, assim, não é um processo fácil, né? Ele é muito mais difícil do que o processo presencial nesse sentido, Presencial. né? Porque o presencial a pessoa está ali, muitas vezes nega, né? A gente sabe que tem as pessoas que não querem perder tempo, que estão na pressa, que não querem receber orientação nenhuma. E daí o que eu oriento? A gente tem que respeitar a autonomia do paciente, a gente tem que respeitar o não querer dele em receber um serviço, né? Então, isso faz parte também do cuidado farmacêutico. Então, o que a gente faz? A gente oferta um folder, e de repente essa pessoa ela tem a capacidade de querer chegar em casa e daí no momento ali né, de que ela tá mais tranquila, olhar as informações que estão no folder. E daí vem outro desafio que é o letramento em saúde, né? Quando a gente viu um SMS, quando a gente viu um vídeo, a gente tem que antes perguntar se a pessoa é alfabetizada, né? Se a pessoa, até que ano que ela estudou, para a gente saber também qual linguagem utilizar, né? Se a gente pode utilizar mensagem escrita ou não. Então, tudo isso é bem importante da gente pontuar, né? O letramento de saúde é essencial. Muito bem. Eu vi ali que a Daiane falou que eles também tinham um serviço de teleconsulta, né? No hospital universitário. Um paciente de transplante. Quer Vários falar, serviços Dai? acabaram se adaptando, né, Karine, para justamente dar conta, né, de estarem mais próximos nesse momento de pandemia. Então, é uma adaptação mesmo dos serviços que eram prestados presencialmente, né? Nada mais é do que isso. E que hoje eles usam de forma complementar, né, para os atendimentos presenciais. Sim, às vezes o paciente tem dificuldade, né, de locomoção, o paciente transplantado também é um paciente, né, com risco para o Covid, né, então acho que é uma potente ferramenta e a gente tem que usar ela da melhor forma, né. Sim. Alguns pacientes vão se adaptar bem, outros não tanto. E é bem E isso, também né? cabe a gente identificar, Ele né. serve para ser complementar mesmo, né? A gente vai ver que vai passar a pandemia e a gente vai continuar utilizando esse recurso, porque para algumas situações ele é fundamental, assim, até para a questão de adesão ao tratamento. A gente vê tanto ensaio clínico mostrando, né, que tu enviar um SMS, tu ligar para a pessoa perguntando como é que está a semana, se ela está tomando os medicamentos corretamente, isso influencia, né? Isso faz com que a pessoa se torne, Se agora sente eu tenho que cuidada. cuidar de mim, eu tenho que, né, priorizar o meu autocuidado.
Sim, porque às vezes a gente pensa assim, mas mandar um SMS, as pessoas podem colocar um alerta do relógio, do celular, e vai funcionar para lembrar, né? Mas é diferente, né? Uma questão do autocuidado, eu colocar o relógio o despertador do meu celular, ou eu receber um SMS da farmacêutica, da secretaria, né? Ou da prefeitura. Então, assim, a Sabe que pessoa se sente cuidada, né? Eu achei que o SMS e os vídeos que a gente envia pelo WhatsApp não tivessem muito impacto, assim, né? Quando a gente iniciou a pesquisa. Mas é assim, nítido. Uma vez por semana a gente faz o envio, né? E quando a gente faz o envio, a pessoa manda, assim, emoji de agradecimento, dizendo que tá tudo bem. Ai, obrigada, adorei esse vídeo. Sabe? Eles dão um feedback e eu fiquei admiradíssima, assim, o quanto que as pessoas estão assistindo os vídeos, né? Sim. E Agnes, mas e outra coisa, nesses vídeos vocês aparecem, né? A equipe aparece. Tu, não, ou a Ana, ou a residente, não? Ou não é? nesses vídeos não. A gente fez um vídeo de animação, assim. Ah, tá. É Até que eu eu já vi um posso. estudo que era Deixa eu isso, pegar assim. um exemplo para Pega um para nós para mostrar. Eu já vi um estudo que era isso, assim. Eles compararam um atendimento em grupo com vídeos na sala de espera. Mas o vídeo ele era produzido pela equipe, então as pessoas prestaram muita atenção, elas gostaram do vídeo. Então o vídeo teve tanto adesão quanto atendimento em grupo, porque as pessoas se identificaram com aquele serviço, com aqueles profissionais de saúde, assim. bem interessante E essa proposta. mostra que daí aquela farmacêutica está falando, né? Isso, enfim, isso pode ser uma coisa interessante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Qualquer coisa, depois eu ponho o link, né? Mas são vídeos de 1 minuto, tá? Porque mais do que isso seria Sim. impossível, ia ficar muito pesado. Olá, esperamos que esteja bem. No vídeo de hoje, iniciamos falando um pouco sobre o que são as doenças respiratórias crônicas. As mais conhecidas destas são a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, mas existem outras. São doenças das vias aéreas superiores ou inferiores, chamadas de crônicas porque precisam de cuidado contínuo. Ou seja, precisam de tratamento todos os dias, ao longo de toda a vida da pessoa. O cuidado com doenças crônicas precisa aliar as medidas não farmacológicas, como adotar um estilo de vida saudável, com as medidas farmacológicas, como o uso diário dos medicamentos conforme a prescrição médica. A Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado e a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul agradecem sua atenção. Conseguiram assistir? Sim, ficou ótimo. Então, é esse o estilo, assim, dos vídeos, né? A gente priorizou vídeos bem curtos, né? Que passassem uma mensagem bem direta para o usuário mesmo. E, claro, tem as suas limitações, né? Como eu disse, mas normalmente o acesso ele está sendo bem conforme a gente tinha esperado, sabe? A gente consegue ver ali o número de acessos que o vídeo tem, né? Logo depois da gente enviar. Então, assim, eles clicam. E se eles clicam, provavelmente eles vão assistir 1 minuto, né? Porque é tão curtinho. Tão curtinho, né? Todo esse. É. A página do YouTube é Cuidado Farmacêutico RS? Isso. Deixa eu clicar. Vou botar o link para vocês do vídeo. Daí vocês já têm acesso à E o página. pessoal pode acompanhar. Mas é isso, a gente tenta pensar em várias estratégias, sabe, Karine? Uma coisa que eu aprendi lá com o Mauro, né, no doutorado, era justamente isso, a gente fazer uma coisa que seja significativo para as pessoas, né? Porque às vezes a gente faz uma coisa muito linda, maravilhosa, acha que tá arrasando, mas quando tu coloca em prática, aquilo ali não tem significado para o outro, né? E por isso que a gente passa por um processo de validação. Então, todos os materiais que a gente faz, a gente valida
com usuários usando metodologia, a gente usa o método DOAC, né? Que passa por um grupo de profissionais primeiro, e depois passa para o usuário. A gente mostra para ele na FME, né? Leva Geralmente, se você tem quantos pacientes, usuários? 3, 5, 10? Qual é o número? 10. Que valida? 10? 10. Profissional farmacêutico também. Ou multiprofissional, né? No caso do diabetes, a gente validou com multiprofissionais, assim, a equipe multi. Mas 10 é o preconizado pelo DOAC, assim, que seja suficiente, realmente já esgota, sabe? Se tu pega o material impresso e tu valida com 10 pessoas, tu já começa a repetir algumas questões que a gente tem que alterar, que tem dificuldade de entendimento. Então, assim, até o ícone que a gente usa, a figura que a gente usa, sabe? Tudo isso tem que ser muito pensado para representar todas as pessoas, para, né, ser significativo para elas, assim. E a gente fez também simulações dos atendimentos, como acho que eu comentei antes só para ti, mas no curso, né, a gente gravou como é a primeira dispensação, como é a orientação farmacêutica, para que os farmacêuticos também se vejam ali, né, saibam como realizar as perguntas da forma correta, né, qual a ordem, a sequência lógica das perguntas, porque tudo isso é importante no atendimento. É aquilo que eu sempre friso, as pessoas ficam muito apavoradas quando pensam que tem que fazer um atendimento, porque vai demorar muito tempo. Mas se tu fizer as perguntas corretas, na ordem correta, né? Claro, sempre priorizando, né, o foco na pessoa, mas se tu focar também nas perguntas que a gente necessita para ter conclusões clínicas e na ordem correta, tu não leva tanto tempo assim, tu consegue otimizar. Ser empático não quer dizer, né, que a conversa precisa ser longa, né, nesse sentido, assim. E acho que é uma habilidade também de conseguir ter, né, essa empatia com o paciente, mas ao mesmo tempo ter essa otimização do tempo, assim. Né, isso. Tu não precisa ser mecânico, não precisa ser robótico, não precisa sair fazendo as perguntas rápido, né? Mas tu tem outra alternativa. O que eu quero mostrar é que existe uma outra alternativa, que são perguntas bem feitas clinicamente, que te conseguem trazer muita informação. Então, se tu faz uma pergunta aberta para a pessoa, né? Como que você usa esse medicamento? É tão importante, né? E te dá tanta informação rica. Do que eu ficar perguntando, tá usando certinho? Tá usando a dose certa? Tá usando o horário esse? E daí eu gastei o mesmo tempo e não tive nenhuma informação útil, né? Eu gostei do que tu... pode terminar, desculpa. Não, é isso, a gente tem que usar a comunicação a nosso favor, né? Isso é uma Eu gostei do que tu ferramenta. falou, no sentido de dizer assim, quando tu percebe o erro, mas nem sempre aquele é o momento de dar o feedback, né? Então, assim, coletar aquela informação, anotar e talvez dar o feedback no final, assim. Ter o momento certo para fazer... Coração tranquilo, né? Tem que ter o coração tranquilo. Tu tem que... Claro, a ideia é quando a gente vê um erro muito grosseiro acontecendo, assim, que... tu vê, meu Deus, eu não acredito que ela tá fazendo desse jeito. Tu tem que até, assim, manter o não verbal, né? Suave. Para tu não quebrar o vínculo e não quebrar a possibilidade dela falar outras coisas, né? Sim. Então, não é nesse momento que a gente realmente dá a orientação, né? A gente coleta o dado, guarda aquilo ali no coração, né? E daí depois, no momento que a gente faz o plano de cuidado junto, compartilhado com o indivíduo, né? Que daí sim a gente pergunta, será que aquele que tu falou que tu faz de não furar a cápsula, será que a gente pode furar? Porque se a gente furar, daí o pó vai sair no momento que tu aspirar. E explicar os porquês das orientações. Eu vejo que tem muitos erros do farmacêutico, às vezes, acontece, quando dá muita orientação sem explicar o porquê. Tem que inclinar 45, tu tem que lavar a boca no final, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso não é significativo para a pessoa que está recebendo, né? Agora, se eu digo assim, olha, é muito importante que tu incline, porque no momento que tu inclinar vai facilitar a absorção.
se tu enxaguar a boca, tu vai retirar os resíduos que vão te causar uma candidíase. E então, assim, tornar significativas as orientações também, né? Isso é mais importante do que a quantidade de orientação que eu dou. E tudo junto, né? E nesse sentido, até concordo contigo. E na próxima consulta, vocês fazem alguma avaliação, por exemplo, assim, se ficou alguma dúvida da última consulta, se a pessoa mudou alguma prática, alguma rotina, como é que vocês avaliam, de uma certa maneira, assim, se teve essa aderência, essa orientação? Por isso que é muito importante o registro, né? No momento que eu tenho o SOAP registrado, eu tenho quais intervenções que eu realizei, né? E daí, quando eu tenho quais intervenções eu realizei, na segunda consulta, o que eu olho? Eu olho o SOAP anterior, que daí eu fixei ali na aba Cuidar Mais, para ele ficar sempre aparente, né? E eu já vou me ater nessas questões. Eu vou já retomar e isso mantém o vínculo também, porque ela vai passar, ela lembra o que ela me falou, né? Eu vou perguntar, e aí, a senhora, como é que foi a questão do que a gente combinou? É como se fosse metas, né? São metas e que a gente tem que retomar aquelas metas. E depois, sim, perguntar se não tem outras queixas, outras situações novas, né? Mas a segunda consulta, ela inicia retomando o plano de cuidado. E isso é muito importante para o vínculo. Sim, eu sempre falo, né, quando eu sou muito defensora do registro, né, e do uso do SOAP. Então, não tem como a gente saber, né, se a gente falou para a Maria, para o José, para, sei lá, para a Tatiane, né, o que a gente falou, o que a gente pediu, o que a gente identificou, né, no momento que tu começa a atender um número maior de pacientes, né, nossa memória vai falhar, então a gente precisa ter registrado, assim, né. Acho que é um ponto bem importante, assim, até para mostrar, né, nesse sentido, né, que tu conhece o quadro do paciente, que tu sabe, né, quais as informações são importantes desse paciente. Exatamente. Legal. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aqui, acho que foi excelente a apresentação, né? Desejo muito sucesso, mais sucesso ainda na implantação desse serviço, né? Que a gente colha bons resultados, né? E que a gente tenha muitos farmacêuticos engajados, né? Em produzir esses resultados, em prover, né, o melhor cuidado para os pacientes, né? Acho que é um projeto bem inovador, né, dentro do Sistema Único de Saúde no Brasil, que envolve o componente especializado, o farmacêutico e essa atuação clínica do farmacêutico, né? Então, parabéns por tudo que vocês já desenvolveram, né, por toda a equipe, as pessoas que se engajaram, né, e desejo sucesso na continuidade, né, e na implantação, né, dele em todo o estado, assim. Agradeço a tua disponibilidade de compartilhar nessa experiência. Eu que agradeço, Karine. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Com tantas pessoas de fora também, né? Que fazia tempo que a gente não se encontrava. Eu agradeço a presença de todas vocês. Estou com saudade dos encontros presenciais, das interações com os colegas, né? De forma mais presencial. Espero que tudo isso passe logo. E quero dizer que esse projeto é ótimo, eu super parabenizo, né, o SIG Cuidado Farmacêutico, estou honrada por ser a última desse ano e digo que espero que vocês sigam, né, esse projeto, porque eu acho que nos dá muito embasamento também para realizar o cuidado, né, todos os temas que vocês trazem nos estimulam na prática do serviço também a realizar coisas novas, né, e implementar o cuidado farmacêutico. E como eu digo, né, a gente não faz nada sozinho, eu queria super agradecer a equipe que sempre está conosco ali, que todos os residentes, estagiários que já passaram, e aqui em nome da Marisa, né, Marisa, que está representando aí as farmacêuticas, uma das farmacêuticas que aderiram ao nosso programa no estado, quero dizer que vocês são essenciais para que tudo isso dê certo e para que
realmente esse programa que é, né, tem essa questão de ser inédito em termos de financiamento atrelado ao serviço, que a gente consiga ter resultados bem positivos, e vocês são essenciais, né? Quem está na ponta é essencial para colocar isso em prática e nos dar feedback também. Então, muito obrigada pela oportunidade, Daiane, saudações. Eu vi que estava também a Mari ali, nossa colega. Muita saudade de vocês e muito obrigada por estarem aqui.